A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudar as profecias bíblicas, para estudar os eventos escatológicos. Agradeço também ao nosso pastor-presidente, o pastor Ailton José Alves. Agradeço a toda a superintendência, a Rede Brasil de Comunicação, por essa oportunidade de poder usar esse veículo de comunicação, através da TV, através das redes sociais, para que possamos juntos aprender sobre o conteúdo profético das Sagradas Escrituras. E agradeço também a você por sua audiência, a você que nos acompanha pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós, através das redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp do programa. Nós temos recebido diariamente diversas mensagens de elogios, também algumas de críticas, de sugestões, de opiniões. E eu quero dizer que a sua opinião é muito importante para nós. Se você deseja enviar a sua pergunta ou a sua mensagem, o número do WhatsApp está aparecendo na sua tela, que é o 994661010. Se você é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, você sabe que nessa temporada nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Já estamos há quase que um ano estudando esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário. Nós começamos lá no livro de Gênesis, já estamos lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Nos programas anteriores, na semana passada, se você acompanhou, você sabe que nós estamos estudando aí uma profecia que está no capítulo 3 da segunda epístola de Paulo a Timóteo, onde Paulo descreve aqui sobre a extrema corrupção dos últimos tempos. Abre a tela, isso. Nós dedicamos vários programas a esta profecia por dois motivos simples. Primeiro, traz a tela, por favor, por ser um assunto muito vasto, muito amplo. Nós já dissemos aqui, que nesse texto Paulo enumera quase que 20 características dos homens dos últimos tempos, falando sobre essa corrupção dos últimos tempos. E nós estamos comentando cada uma delas porque é um tema também muito atual, muito contemporâneo. Essas características, elas são visíveis, elas são perceptíveis na sociedade moderna, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Abre a tela, por gentileza, vamos relembrar. Nós estudamos os 3 primeiros versículos. Abre a tela, por favor. Estudamos o versículo 1, Paulo diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou seja, tempos difíceis, tempos terríveis. E nós já dissemos que Paulo estava mencionando principalmente no sentido espiritual. Já comentamos os versículos 2 e 3, abre a tela. Paulo diz que haverá homens amantes de si mesmo, ou seja, pessoas egoístas, avarentos, ou seja, pessoas que amam o dinheiro, pessoas orgulhosas, O presunçoso, o soberbo é aquela pessoa que é orgulhosa, pessoa blasfema, que vai blasfemar de Deus, de Cristo, da Bíblia, já explicamos. Desobedientes a pais e mães, falamos também sobre filhos rebeldes, filhos desobedientes em nossos dias. Pessoas ingratas, falamos da ingratidão no sentido humano, no sentido de ser ingrato no sentido horizontal, a ingratidão dos homens para com os homens, mas falamos também da ingratidão para com Deus. Falamos de profanos, pessoas que profanam daquilo que é santo, daquilo que é sagrado, através de ações, de atitudes. Falamos aqui que a profanação é uma atitude diabólica. Satanás tem se utilizado de homens, de pessoas, para profanar das coisas santas, das coisas sagradas. Passe o texto, por favor. Falamos também sobre pessoas que não têm afeto natural, aquele carinho, aquele amor, por exemplo, familiar, o amor pelos filhos ou dos filhos pelos pais, dos cônjuges. Está faltando afeto natural nas pessoas. Pessoas irreconciliáveis, pessoas que não querem, não buscam
a reconciliação, preferem viver em intrigas, em contendas, em conflitos, caluniadores, pessoas que caluniam uns aos outros, levantando falsos testemunhos, prejudicando a vida de muitos seres humanos. Aquelas pessoas que são incontentes, né, ou incontinentes, ou inconstantes. Falamos aqui principalmente da inconstância espiritual. Pessoas que não têm firmeza na fé. Pessoas cruéis. A mídia, os meios de comunicação têm falado de muitos atos cruéis em nossos dias, apesar que existe, claro, desde os tempos bíblicos, muitos exemplos de crueldade. Nós citamos aqui alguns exemplos. Sem amor para com os bons, ou seja, sem amor para aquilo que é bom. Falamos principalmente sobre a inversão de valores. Hoje vivemos essa época, traz a tela por favor, em que as pessoas estão amando aquilo que é errado e aborrecendo aquilo que é correto. Estamos vivendo numa sociedade caracterizada pela inversão de valores. Hoje vamos concluir este programa, vamos falar sobre outras características dos homens dos últimos tempos. Abre a tela, por gentileza, versículo de número 4, pode passar. Paulo diz, traidores. Outra característica dos homens dos últimos tempos é que eles seriam traidores, que eles iriam trair uns aos outros. E o termo grego para traidores aí é prodotes, e pode ser traduzida por um traidor ou por alguém que é traiçoeiro. Sabe aquela pessoa que tem a índole má, que é traiçoeiro, que tem o hábito, o costume de trair uns aos outros. E nós poderíamos citar o maior exemplo bíblico de traição, você já conhece. Você já conhece essa história, que foi o exemplo de Judas Iscariotes. Ele que foi escolhido por Jesus para ser um dos 12 apóstolos. Esteve com Jesus durante o seu ministério terreno. O ministério de Jesus durou em média 3 anos e meio. Judas Iscariotes teve a oportunidade de presenciar muitos dos milagres realizados por Jesus. Teve a oportunidade de ouvir os sermões, ouvir as pregações. Judas Iscariotes foi um daqueles que foi enviado de 2 em 2 para pregar o evangelho. Foi enviado com os demais apóstolos. Mas ele estava tão perto do Salvador e tão longe da salvação. A Bíblia nos diz que ele mesmo tomou a iniciativa, porque a Bíblia diz que ele era ladrão, que ele roubava as ofertas, as coletas, porque a sacola ficava com ele. E essa avareza dele, esse apego exagerado ao dinheiro, fez com que ele fosse até os principais dos sacerdotes. E ele mesmo perguntou, quanto vocês me darão para que eu lhes entregue? E eles disseram 30 moedas de prata. E com um beijo, ele entregou Jesus aos principais dos sacerdotes. É interessante que Jesus também falou acerca desse tema, acerca desse assunto lá no seu sermão profético, falando acerca da traição dos últimos tempos. Lá no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, por exemplo, no capítulo de número 24, no versículo de número 10, Jesus diz assim, e esse sermão profético você já sabe, não é? Jesus estava falando sobre os sinais dos últimos tempos. E dentre os muitos sinais descritos por Jesus, como fome, terremotos, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, epidemias, Jesus falou também sobre violência e sobre traição. Mateus capítulo 24, versículo 10 diz assim, nesse tempo, ou seja, nesse tempo futuro, né? Esse tempo escatológico, Jesus diz assim, muitos serão escandalizados. Jesus falou acerca de escândalos, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então veja que a traição já ocorreu desde os tempos bíblicos, como ocorreu com Jesus, que foi traído por Judas Iscariotes.
mas tanto Jesus como o apóstolo Paulo falaram das traições que ocorreriam nos últimos tempos. Então nós podemos dizer que a traição existe desde os tempos bíblicos. Agora, nesses dias em que vivemos, nós estamos vivendo o cumprimento dessas profecias bíblicas. A traição está se tornando cada vez mais comum em nossos dias. Quantas pessoas que, por causa de uma herança ou de um seguro de vida, planejam e matam seus cônjuges? Quantas pessoas que, por causa de dinheiro, por causa de bens materiais, planejam e matam seus próprios sócios, seus patrões? Você sabe disso. Quando vai investigar, percebe que pessoas próximas, sócios, estão envolvidos no crime. Quantos casos de sequestros que ocorrem através de informações privilegiadas de familiares, informações de funcionários da mesma empresa ou de amigos. Às vezes as pessoas até forjam sequestros com o intuito de obter lucro, bens, dinheiro fácil. Nós estamos vivendo esse período difícil, onde as pessoas têm dificuldade de confiar uma nas outras por causa desse grande índice de traição que está ocorrendo em nossos dias. Mas Paulo não para por aí. Abre o texto mais uma vez. Paulo diz que os homens dos últimos tempos serão traidores, mas não somente isso. Paulo disse que são obstinados. O que é uma pessoa obstinada? Podemos dizer que uma pessoa obstinada é uma pessoa inflexível, irredutível. É aquela pessoa que está no erro e prefere permanecer no erro. São pessoas que persistem em permanecer no erro. São pessoas que rejeitam o perdão, pessoas que rejeitam a reconciliação de Deus. Pessoas que às vezes Deus dá a oportunidade de eles se arrependerem, se voltar para Deus e eles não querem, rejeitam. E eu posso dizer sem medo de errar, que esta foi uma das características principais do povo hebreu no passado. O povo de Israel, apesar de ser um povo tão privilegiado, Israel foi escolhido por Deus para ser a sua propriedade peculiar. Israel foi uma nação que teve o privilégio de desfrutar de grandes experiências com Deus, lá no Egito, durante a peregrinação no deserto, durante a conquista de Canaã. 3 períodos que eles viveram, presenciaram milagres. Quando estavam no Egito, Deus preservou aquele povo, aquela nação, a família de Jacó. Quando estavam no deserto durante 40 anos e quando conquistaram a terra de Canaã. Foram anos de muitos milagres, de coisas extraordinárias. Mas ao chegar em Canaã, o que aconteceu? O povo aprendeu as práticas pecaminosas daquelas nações. E mesmo o Senhor tendo advertido, através dos profetas, chamando-lhes ao arrependimento, eles não se humilharam, eles não se arrependeram, eles não quiseram voltar-se para Deus. Que coisa interessante. Quando nós lemos lá no Pentateuco, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 9, que coisa interessante. Se você estiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, leia comigo, Deuteronômio capítulo 9, versículo 6. Veja que coisa interessante. Moisés vai dizer assim: sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Deus, através de Moisés, deixa bem claro que o povo de Israel, mesmo sendo tão privilegiado, era um povo obstinado. No mesmo capítulo, versículo 13, diz assim: falou-me mais o Senhor dizendo: atentei para este povo, e eis que ele é povo obstinado. Então, sabe, aquele coração duro, inflexível, que rejeita as oportunidades de buscar a Deus. Quando nós lemos, por exemplo, o livro dos Juízes, nós vamos perceber lá no capítulo 2, versículo 19, diz assim: porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam
e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Veja que coisa interessante. O povo de Israel aqui, ele, quando estava sendo oprimido por uma nação estrangeira, eles oravam a Deus, Deus levantava o juiz julgava aquela causa, ficava julgando aquele povo, aquela nação, mas quando o juiz morria, eles tornavam a fazer o que era mal. Por quê? Porque era um povo de coração obstinado. Há vários textos da Bíblia que falam sobre isso. Por exemplo, o profeta Ezequiel, que foi um contemporâneo de Daniel, que profetizou para o povo que estava cativo em Babilônia, capítulo 2, versículo 4. Veja que Deus diz a Ezequiel para que povo ele iria profetizar. Capítulo 2, versículo 4. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Quem eram eles? Claro, os filhos de Israel. Nós poderíamos citar ainda outro texto, que é o texto de Oséias. O profeta Oséias, que você conhece a história, né? Uma das histórias mais dramáticas da Bíblia. Oséias capítulo 4, versículo de número 16, diz assim a palavra de Deus: porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro em um lugar espaçoso. Veja que Israel aqui é comparado ao quê? Como uma vaca rebelde. Então, como nós podemos ver, a obstinação não é uma coisa só da nossa geração, da nossa época, não. Desde os tempos bíblicos. Perceba que desde os tempos bíblicos que já existia a obstinação. O povo de Israel era caracterizado pela obstinação. Mas eu posso dizer, não é, como cumprimento da palavra de Deus, tanto das palavras de Jesus, Mateus 24, versículo 10, como das palavras de Paulo, que essa profecia ela está se cumprindo em nossos dias, está se tornando cada vez mais comum. Quantas pessoas assim, de um coração mau, perverso, uma pessoa inflexível, que mesmo quando são pegos pela polícia, dão entrevista. Você já percebeu alguém assim? Pessoas que dizem que não estão arrependidos, que quando estiverem soltos vão fazer as mesmas coisas. Quantos filhos obstinados que os pais chamam, aconselham, ensinam, orientam: meu filho, deixe essas amizades, meu filho, não siga por esse caminho. Mas o que acontece? Muitos deles são irredutíveis, inflexíveis, coração duro, coração obstinado. Quantos homens perversos maus que agridem, espancam esposas e filhos, né? Infelizmente, uma pessoa obstinada dificilmente poderá obter salvação. Eu não estou aqui dizendo que é impossível. Professor, é impossível uma pessoa obstinada a ser salva? Não, não vou dizer que é impossível, não. Mas eu posso dizer que dificilmente essas pessoas serão salvas. Por quê? Tem dificuldade de reconhecer seu erro, tem dificuldade de buscar a Deus, de reconhecer seu erro e aproximar-se de Deus, como ocorreu muitas vezes com a nação de Israel. Se você ler o livro de Jeremias, você vai perceber isso. Deus dando o último aviso, Jeremias, o profeta de Deus, chamando o povo, para que o povo se humilhasse, para que o povo se arrependesse, para que o povo buscasse a Deus, para que o povo abandonasse os ídolos, para que o povo voltasse para o Criador, para que o povo não permanecesse na sua idolatria. Mas o que era que eles faziam? Continuava no seu erro, no seu pecado, no seu coração duro, na sua obstinação. E qual foi o resultado? Cativeiro babilônico. Eu já disse aqui, você sabe disso, que o cativeiro babilônico, aqueles 70 anos de cativeiro, foi como que uma espécie de um hospital da restauração para curar o povo hebreu, o povo judeu da sua idolatria. Somente depois que eles retornaram do cativeiro, nunca mais eles foram idólatras. Eles foram curados da sua idolatria. Mas foi um mal que poderia ser evitado. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul. O cativeiro foi necessário para quê? Para curá-los da idolatria. Então, nós vamos perceber que esse coração mau,
inflexível do povo de Israel, esse coração obstinado, fez com que ele sofresse duramente por causa da sua obstinação. Que Deus nos guarde de termos um coração duro, um coração obstinado. Veja que coisa interessante. Quando o pecador reconhece o seu erro, se humilha, busca a Deus, pede perdão a Deus, Deus está pronto a restaurar. Deus está pronto a estender a mão, a perdoar os pecados. Agora, se a pessoa tem um coração duro, obstinado, é aquela pessoa que não reconhece o seu erro, então essa pessoa, infelizmente, não pode alcançar o perdão divino e a sua restauração. Volta ao texto mais uma vez. O que é que Paulo diz? Traidores, obstinados, orgulhosos. Nós já falamos aqui sobre características semelhantes quando nós explicamos os primeiros versículos. Quando o apóstolo Paulo diz, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 2, Paulo falou sobre soberbos, presunçosos. Nós falamos um pouco sobre orgulhosos, mas vamos tornar a falar mais uma vez. O que é uma pessoa orgulhosa? É uma pessoa desprovida de humildade, uma pessoa que se sente melhor do que os outros, que tem um coração altivo, tem aquele complexo de superioridade, que se sente melhor do que as outras pessoas. Uma pessoa que não reconhece que somos dependentes de Deus é uma pessoa que é desprovida de humildade. E a Bíblia descreve o orgulho como um pecado, um sentimento abominável diante de Deus. Deus abomina a quem é soberbo. Deus abomina o soberbo. E eu vou provar isso à luz da Bíblia. Lá no livro de Provérbios, se você dispõe de uma Bíblia, abra a sua Bíblia. Veja o que diz capítulo 16, versículo de número 18 de Provérbios. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Sabe o que é que o sábio está dizendo? Que todo que é soberbo, ele está caminhando para a ruína, ele está caminhando para a queda, a menos que se arrependa, claro. Capítulo de número 21, versículo de número 4, do livro dos Provérbios diz assim: olhar altivo, coração orgulhoso, e até a lavoura dos ímpios são pecado. Então Deus não se agrada de pessoas que têm um olhar altivo, coração orgulhoso. Em outros programas nós já explicamos, né, que o orgulho foi o sentimento que resultou na queda de Lúcifer, porque ele desejou ser semelhante a Deus, desejou ter um trono, ser adorado como Deus. Outro exemplo de soberba, de orgulho, de vaidade, é o exemplo do rei Nabucodonosor. Nós já explicamos também em outros programas o que foi que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Se gloriou da Babilônia. Ele chegou a dizer assim: não é esta a grande Babilônia. Vamos ver esse texto? Está no livro de Daniel, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 30, diz assim: falou e disse, não é esta a grande Babilônia, olha, a palavra do orgulhoso aqui, do soberbo, que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Então veja que coisa interessante, Nabucodonosor quis atribuir a si a grandeza do reino, do império, dos palácios, dos jardins de Babilônia, como se fosse a sua inteligência, como se fosse a sua sabedoria, como se fosse a sua capacidade. Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Serás tirado dentre os homens, a tua morada será como os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. E eu já expliquei aqui, mas eu vou dizer mais uma vez. É claro que existe o esforço humano. É claro que havia
um esforço por parte de Nabucodonosor para construir aquele grande império. Claro, o problema dele foi ele atribuir a si mesmo. Ele pensar que tinha sido a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua capacidade. Eu já disse aqui que o orgulhoso é aquele que é desprovido de humildade. E o que é uma pessoa humilde? É aquele que reconhece que tudo o que temos, tudo o que somos provém de Deus. Nós reconhecemos que sem Deus nós não somos nada. E eu vou dizer para você ouvir, sem Deus você não é nada. Sabe por quê? Primeiro, porque Deus é criador. Segundo, Deus é o mantenedor, preservador, sustentador da vida. Leia Atos capítulo 17 para você ver. Lá no Areópago em Atenas, o que é que Paulo vai dizer aos atenienses? Que é Deus quem dá a todos a respiração, a vida e todas as coisas. É em Deus que nós existimos, que nós nos movemos. Sabe o que significa isso? Que se não for Deus, nós não podemos ser nada e nem fazer nada. Basta tão somente Deus segurar o oxigênio por alguns minutos, é o suficiente para tirar a vida da população mundial. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E Deus disse assim, eu vou deixar uma prova que você depende de mim. 24 horas nós precisamos do oxigênio. É Deus dizendo assim, olha, você é totalmente dependente de mim. É Deus que dá chuva, é Deus que faz a terra produzir, é Deus que dá sabedoria, é Deus que dá inteligência, é Deus que dá capacidade. Torno a dizer mais uma vez, isso não isenta a responsabilidade humana. Claro que não. É claro que o jovem tem que estudar, fazer faculdade, trabalhar. É claro que há um esforço humano, não tenho dúvida disso. Agora, à medida que você vai subindo degraus, deixa eu usar um exemplo da vida militar, por favor. É só para você entender. Que você vai subindo os degraus, era um recruta, agora é soldado, agora é cabo, é sargento, tenente, capitão. À medida que você vai subindo o degrau, seja ela qual for a área da vida, seja lá qual for a sua profissão, vá também crescendo em humildade, vá reconhecendo, foi Deus, é Deus da minha vida, foi Deus que abriu a porta, foi Deus que me deu capacidade, foi Deus que me ajudou. Se não fosse Deus eu não conseguia, se não fosse Deus eu não chegava aqui. É isso que Deus quer de nós. Esse sentimento de dependência, que tudo que somos, que tudo que temos, que tudo que alcançamos provém de Deus. Tiago disse isso, Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, todas as bênçãos que conseguimos, que alcançamos, ainda que de alguma forma tenhamos feito a nossa parte, não é? Estudou, se esforçou, trabalhou, mas o reconhecimento é que tudo provém de Deus. Então o apóstolo Paulo diz que o orgulho é uma das características dos ímpios, dos homens dos últimos dias. Quantas pessoas que não são assim, que se vangloriam em alguma coisa que têm, ou que são, ou por conseguir passar num concurso, ou por ganhar um bom salário, um prêmio, ou por se acharem melhor, mais inteligente do que os outros. Quantas pessoas que são soberbas, orgulhosas, vaidosas, simplesmente por ocupar um cargo, uma função privilegiada na sociedade, ou por obter posses, bens materiais, e por isso se sentem muitas vezes superiores às demais pessoas. Pensam que pelo fato de ter bens materiais ou uma posição na sociedade, se sentem no direito de humilhar e pisar o próximo. E qual é o antídoto, professor, contra a soberba? Contra o orgulho, contra a vaidade? Simples, é a humildade. Esse sentimento de dependência de Deus. Reconhecer que tudo que temos, tudo que somos, provém de Deus. Então Deus não se agrada de uma pessoa que tem um coração altivo, principalmente se disser que é crente, se disser que é cristão. Porque não tem como ser cristão e soberbo ao mesmo tempo. Ou você é uma coisa ou outra. Sou muito sincero. Se alguém se diz cristão e é soberbo, orgulhoso, é porque não experimentou o novo nascimento. Porque Jesus disse assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O cristão, o verdadeiro crente, salvo na pessoa de Jesus Cristo, não pode ser orgulhoso, vaidoso. E se tem no seu coração, aí algum sentimento de orgulho, soberba, fale com o Espírito Santo. Peça a Ele que lhe ajude, que tire isso de você. Seja sincero, abra seu coração.
Não vá orar feito aquele fariseu, não. Graças te dou, ó Senhor, porque não sou como os demais homens, roubadores, eu dou o dízimo. Não, não ore assim, não. Bata no peito e diga, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Peça a Deus uma porção dobrada de humildade. Tem muita gente que quer uma porção dobrada de sabedoria, uma porção dobrada de capacidade, mas o que nós precisamos é uma porção dobrada de humildade. Sermos humildes. Provérbios capítulo 11, versículo 2 diz assim, vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Olha que coisa maravilhosa. O sábio é humilde. Não tem como, à luz da Bíblia, a pessoa não pode ser sábia e orgulhosa. Não, não pode. A pessoa pode até ser inteligente e orgulhosa, sim, aí sim. Mas sábio e orgulhoso não tem como. Porque, viu o que o sábio Salomão disse, capítulo 11, versículo 2? Com os humildes está a sabedoria. Então eu posso dizer isso, que se a pessoa é orgulhosa, é soberba, coração altivo, é porque não é sábio. Pode até ter muito conhecimento das ciências humanas, das ciências da terra, mas à luz da Bíblia, o sábio é aquela pessoa que é humilde. Passa o texto mais uma vez, já estamos concluindo. Aí Paulo diz, orgulhosos, ele diz, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha que coisa interessante. O que Paulo está dizendo é que nos últimos tempos as pessoas seriam hedonistas. As pessoas iriam viver numa busca incessante, desenfreada pelo prazer, sem se importarem com Deus. É claro que esse aspecto da natureza humana existe desde os tempos antigos, né? Desde que o pecado entrou no mundo, o homem herdou a natureza caída, pecaminosa, o homem vive nessa busca desenfreada pelo prazer. Lendo a Bíblia, nós vamos observar isso, né? Diversos exemplos de pessoas que eram assim. Nós poderíamos citar aí o exemplo das cidades de Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu, que Deus mandou fogo do céu para destruir aquelas cidades por conta das suas orgias, por conta dos seus pecados. Capítulo 13, versículo 13 do livro de Gênesis, diz que eram grandes pecadores os homens lá de Sodoma. No Novo Testamento, nós poderíamos citar ainda um texto lá do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 25, a partir do versículo 18, de forma mais específica, né? Onde Paulo vai falar sobre as características dessa depravação dos gentios. Paulo começa a descrever aqui vários comportamentos dos gentios que se afastaram de Deus, se depravaram. E eu posso dizer isso, assim como ocorreu no passado, nos dias odiernos também são marcados por essa busca incessante do prazer. E eu posso dizer isso, o que é que as pessoas querem hoje? Aproveitar a vida, viver a vida, curtir a vida, os prazeres mundanos. A sociedade atual é caracterizada, né, pelo alto índice de prostituição, de adultério, de uniões sexuais ilícitas, pedofilia, incesto, zoofilia, prática do sexo com animais e até a necrofilia, a prática do sexo com pessoas que já morreram, além de vários tipos de orgias, de perversões sexuais. Uma das características marcantes dos homens dos últimos tempos é que eles estão cada vez mais mergulhados no pecado e, claro, consequentemente, distante de Deus. À medida que a pessoa mergulha no pecado, qual é a tendência? Se distanciar de Deus. E é interessante, um texto lá em João, capítulo de número 3, o versículo de número 19, João capítulo 3, versículo 19, diz assim, e a condenação é esta. Qual é a condenação? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E eu não posso deixar de falar sobre isso. De igrejas que em nome do amor não prega santidade, não prega mudança de vida, não prega salvação, não prega novo nascimento, não prega a justiça de Deus. Em nome do amor, algumas igrejas aí
diz assim, vocês podem vir, qualquer jeito, do jeito que vocês estiverem vendo, e permaneçam como estão. Não há nenhuma preocupação ou cuidado com a santidade das pessoas, com mudança de vida, com santificação, com novo nascimento, com regeneração. E essas pessoas estão muitas vezes sendo enganadas, iludidas, porque está se apresentando só um lado do evangelho, apenas o evangelho do amor, mas esquece de falar da justiça divina, esquece de falar dos mandamentos divinos. E muitas pessoas estão assim, querendo curtir a vida, participar dos deleites, das orgias que o mundo oferece e ao mesmo tempo se dizer cristão. Estão procurando uma forma de agradar a Deus e agradar os seus apetites, seus prazeres mundanos e carnais. Essa é a realidade, é o mundo que nós estamos vivendo. E Paulo falou sobre isso, que os homens dos últimos tempos seriam mais deleites, volta o texto mais uma vez, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Porque ninguém pode ser ao mesmo tempo amigo dos deleites e amigo de Deus. Então, eles estão preferindo. Finalmente, versículo de número 5. Paulo diz assim, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Paulo estava se referindo a pessoas religiosas, mas apenas na aparência. Pessoas que parecem ser discípulos de Jesus, que até parecem ser homens de Deus, que até parecem ser apóstolos de Jesus Cristo, mas não são. A Bíblia está repleta de pessoas assim, com aquela aparência, sabe, de bondade, de humildade, mas desprovida de autenticidade. Principalmente aqueles que se dizem que são apóstolos, bispos, pastores, profetas de Cristo. Lá no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7, versículo de número 15, Jesus traz uma recomendação. Ele, na verdade, uma advertência. Ele diz assim, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Veja, então, até parece ser profeta, mas o que são? Lobos devoradores. No mesmo Evangelho, capítulo 15, versículo 7, Jesus diz assim, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Ainda no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus repreendeu os escribas, os fariseus, por causa da sua hipocrisia. Se lemos ainda na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15, Paulo fala acerca dos falsos apóstolos, daqueles que estavam se passando por apóstolos, mas que não eram, e nos dias odiernos, nesses dias em que vivemos, em cumprimento a essa profecia, muitos que se dizem pastores, bispos, apóstolos, profetas de Cristo, eles possuem a aparência de piedade, mas que na verdade é apenas aparência. Não tem a essência de um cristão, de alguém que nasceu de novo, que passou pelo processo do novo nascimento. Quantos que se dizem, se intitulam aí apóstolos, bispos, pastores, mas que vivem enganando as pessoas, adulterando o texto bíblico, tomando o texto bíblico isolado, fora do contexto, com o objetivo de enriquecer às custas de pessoas ingênuas, adulterando a palavra de Deus com fins lucrativos. Quantas correntes, campanhas espirituais não são criadas, inventadas, com promessa de milagre, mas o objetivo principal não é ver o poder de Deus, não é ver as pessoas sendo curadas. O objetivo é financeiro, é arrecadar dinheiro. São os mercadejantes da fé, os charlatões da fé. E esses líderes se apresentam como homens de Deus, como pessoas do bem, mas que são lobos devoradores. Volta ao texto mais uma vez para nós concluirmos. Aí Paulo diz assim, destes afasta-te. Eu posso dizer que todas essas características descritas pelo apóstolo Paulo há quase 2 milênios podem ser observadas na nossa sociedade, na humanidade atual, nesses dias em que estamos vivendo. E isso nos leva a crer que nós estamos vivendo realmente os tempos do fim. Muito bem, estamos chegando ao final do programa. Se Deus permitir,
nós vamos dar continuidade ao estudo das profecias nas epístolas paulinas. Vamos estudar algumas profecias nas epístolas de Paulo, escritas a Tito e também escritas a Filemão. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.